Existe uma verdade que incomoda. Não é a idade que tira sua potência. São escolhas acumuladas, são estímulos errados, são inflamações invisíveis. E também é a falta de escuta do próprio corpo. Esse óleo não é mágico, mas ele tem um poder que vai além do físico. Ele entra no corpo como quem acende um motor que estava calado, como quem sopra vida onde só havia tensão e dúvida. Ele não estimula artificialmente, ele restaura silenciosamente. E os resultados são quase imperceptíveis no começo, mas profundamente transformadores com o tempo. Você sente primeiro no olhar, depois na postura, depois no desejo que retorna, depois no toque que volta a fazer sentido. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. A maioria dos homens nem percebe quando essa desconexão começa. Só sente que algo está errado e carrega isso como uma culpa. Mas a verdade é que não é fraqueza, é sintoma. É um pedido do corpo por outra via, outro ritmo, outro combustível. E talvez você nunca tenha escutado isso, mas a sua potência não foi embora, ela só está abafada. E sim, ela pode voltar. Hoje você vai entender por quê e como. E talvez pela primeira vez em muito tempo você vai sentir que algo dentro de você ainda está vivo, ainda quer, ainda pode. E que tudo começa num detalhe que ninguém te ensinou a valorizar. A ausência da ereção matinal, por exemplo, é um aviso discreto, não é só cansaço, não é só idade. É como se o corpo estivesse tentando dizer com delicadeza: eu ainda estou aqui, mas estou ficando sem combustível. E quando esse sinal se repete dia após dia, semana após semana, algo mais profundo começa a acontecer. O homem começa a desacreditar, começa a se afastar do próprio impulso, da própria energia instintiva. A mente já não espera mais, já não deseja mais. E o corpo, sem direção, silencia junto. A vergonha é um veneno lento, ela não grita, ela paralisa, ela sufoca. E muitos homens carregam essa vergonha sem nunca nomeá-la. Fingem que não sentem falta, fazem piada, desviam o assunto, mas lá no fundo sentem. E esse silêncio tem um custo, a perda de identidade. Porque para o homem, potência não é só ereção, é presença, é confiança, é aquela sensação interna de estar inteiro, de ter algo pulsando, algo vivo, algo que ainda quer ser oferecido, vivido, compartilhado. E quando a impotência aparece, não é só o físico que falha, é o símbolo, é o lugar de homem que começa a parecer instável. É a sensação de que algo essencial está escapando pelas mãos. E é nesse ponto que muitos desistem. Não por fraqueza, mas por esgotamento. E o esgotamento muitas vezes começa no invisível, no excesso de pressão, na culpa acumulada, na ausência de conversa verdadeira. A desconexão do próprio desejo é um grito calado, um sintoma que revela mais do que testosterona baixa. Ele revela exaustão neurológica, emocional e sensorial. O sistema inteiro se retrai, e o homem começa a se ver como alguém que precisa esconder sua própria vontade. Mas a verdade é que o corpo não quer parar. O corpo quer mudar a forma, o corpo quer ser ouvido. E enquanto essa escuta não acontece, o desejo fica preso, não porque sumiu, mas porque foi silenciado. Este é o início da transformação. Reconhecer que a potência não começa na virilidade, mas na coragem de sentir de novo, de se reconectar, de admitir: eu ainda quero, porque só quem ainda quer pode recuperar. E só quem escuta o próprio silêncio pode reencontrar o som do próprio prazer. Existe algo dentro do corpo que não queima, não dói, não arde, mas apaga silenciosamente a vitalidade de um homem. Essa coisa tem nome, mas pouca visibilidade: inflamação subclínica. Um estado em que o corpo vive em alerta constante, como um incêndio invisível, se alastrando devagar pelas estruturas mais delicadas do organismo. Ela não se revela com febre, não aparece nos exames de rotina, mas está ali, minando a circulação, bloqueando a produção hormonal, afetando diretamente a potência. E quando um homem começa a perceber que a ereção demora, que o desejo se arrasta, que a resposta do corpo está mais fraca do que deveria, raramente imagina que o problema vem dali, de uma inflamação silenciosa que obstrui as rotas da energia e do prazer. Ela endurece vasos, congestiona o fluxo, interrompe o diálogo entre cérebro e órgão sexual. E mais do que isso, ela afeta a testosterona, reduz sua forma ativa, sua circulação livre, faz o hormônio estar presente, mas preso. Como se o desejo existisse, mas estivesse engaiolado. É aí que entra o papel do óleo natural. Não como um estimulante artificial, mas como um agente regulador, um apagador de incêndios invisíveis. Rico em compostos anti-inflamatórios, antioxidantes e bioativos, esse óleo atua onde os olhos não veem.
Ele não apenas reduz o estado inflamatório, ele ensina o corpo a desinflamar. E quando o corpo aprende isso, algo poderoso acontece. A circulação melhora. A resposta hormonal se ajusta, a sensibilidade volta, e o homem começa a sentir que não está mais lutando contra o próprio corpo. A ciência já observou esses efeitos. Estudos práticos mostraram que, após 4 semanas de uso correto, homens acima dos 60 tiveram melhora significativa na qualidade da ereção, em até 35%. Não por mágica, mas por reconexão bioquímica. O óleo não força o corpo a performar. Ele remove os bloqueios que impedem a performance natural. Ele faz o sangue fluir, faz os receptores se abrirem, faz o sistema responder de novo. E talvez o mais importante, ele devolve ao homem a confiança de que seu corpo não está quebrado, está inflamado, está sobrecarregado, está pedindo algo mais simples do que parece. Porque às vezes a cura começa onde não há dor, mas há silêncio. E é esse silêncio, essa inflamação escondida, que o óleo começa a desfazer, por dentro, em silêncio, com inteligência e consistência. Como quem diz ao corpo, pode voltar. Estou cuidando de você. Todo dia, sem perceber, você pode estar sabotando sua própria potência. Não com atitudes drásticas, mas com escolhas simples que parecem inofensivas, especialmente na cozinha. Muitos homens, mesmo os que buscam saúde, acabam usando óleos industrializados cheios de gorduras oxidantes, aquelas que envelhecem as células, inflamam o corpo e sabotam a produção hormonal. É um inimigo silencioso, escondido no seu prato. Esse tipo de óleo não é só um vilão para o coração, mas é um assassino da testosterona. Ele bloqueia enzimas que são essenciais para a fabricação dos hormônios masculinos, além de aumentar a inflamação crônica que a gente já conhece. E o resultado não demora a aparecer. A energia vai embora, o desejo diminui, a confiança vacila e aquela sensação de controle sobre o próprio corpo começa a escorregar pelos dedos. Mas a troca é simples e poderosa. Substituir a gordura oxidada por um óleo natural, rico em gorduras boas, pode ativar essas enzimas e restaurar o equilíbrio hormonal. O óleo certo é como um lubrificante para o motor da sua vitalidade, fazendo com que ele funcione melhor, com menos atrito e mais resposta. Um exemplo real mostra o que isso significa. Um aposentado, na casa dos 60 anos, que não via solução para sua impotência, começou a fazer essa troca alimentar. Sem remédios, sem fórmulas mágicas, apenas mudando o óleo da cozinha. E aos poucos percebeu que a rigidez do corpo, o desânimo e a vergonha começaram a recuar. A potência voltou de forma natural, como um amigo antigo que reaparece depois de um longo silêncio. Esse é o tipo de mudança que ninguém comenta, porque parece simples demais para ser verdade. Mas como em qualquer máquina, o cuidado com o combustível faz toda a diferença. Você não pode esperar que o motor funcione bem se o óleo que usa é contaminado. A testosterona não vai florescer se o ambiente interno estiver contaminado. E essa contaminação começa justamente aí, onde menos se espera. Portanto, a próxima vez que pensar em dar mais energia para seu corpo, lembre-se que o que você escolhe colocar no prato tem o poder de cortar sua testosterona pela metade ou de restaurá-la. Essa é uma verdade silenciosa, escondida à vista de todos, mas que, uma vez descoberta, pode mudar tudo. A ereção não começa na cabeça. Não é só uma questão de querer. Ela começa na circulação, no fluxo do sangue que chega, que preenche, que dá vida àquela resposta que você tanto deseja. Imagine as veias e artérias da região íntima como ruas e avenidas de uma cidade. Se o trânsito está congestionado, se as ruas estão bloqueadas, nada anda, e o desejo fica preso no trânsito. Muitos homens confundem o sintoma com causa. Acham que a dificuldade é psicológica, emocional ou culpa do tempo. Mas por trás do que parece mental, existe um bloqueio vascular. As microveias que deveriam levar o sangue com vigor para o pênis estão estreitadas, endurecidas ou simplesmente esquecidas, paradas como uma estrada abandonada. E sem circulação, não há potência, não há resposta, não há vida. É aí que o óleo natural tem um papel crucial. Ele ajuda a destravar essas microveias, a limpar as rotas internas que foram obstruídas pela inflamação e pelo envelhecimento silencioso. Um dos seus componentes, a arginina natural, é fundamental para ativar a produção de óxido nítrico, aquele gás responsável por relaxar os vasos sanguíneos e permitir o fluxo livre. Sem essa ativação, o corpo não consegue mandar sangue suficiente para onde é preciso. Esse processo é mais profundo do que parece. A circulação bloqueada não apenas impede a ereção, ela sufoca o desejo,
prende a sensação, limita a intimidade. Você pode sentir que o corpo não responde, que a vontade não se traduz em ação. E isso acontece porque o caminho do sangue está preso no trânsito. E a boa notícia: é possível perceber esse bloqueio sem sair de casa. Com uma técnica simples, que envolve observar sinais sutis no corpo, a temperatura dos membros, a firmeza do toque, o ritmo do pulso, você pode avaliar sua circulação. É uma forma de se reconectar com o próprio corpo, de entender o que está acontecendo ali, sem mistérios. Esse entendimento abre a porta para uma nova relação com a sua virilidade. Porque quando o trânsito se desobstrui, a cidade volta a pulsar, e o desejo volta a fluir livre, natural, sem esforço. A circulação é o alicerce invisível da potência. E cuidar dela é cuidar da sua liberdade de sentir, de viver, de estar inteiro. A potência não é só uma questão do corpo, ela começa na mente. No cérebro, que decide se quer ou não quer, que acende o sinal do desejo, que libera a química do prazer. E ali, dentro da complexidade do sistema límbico, reside uma verdade pouco falada. O óleo natural não atua apenas na parte física, mas também é capaz de reacender o motor do prazer e da motivação. O cérebro masculino depende de neurotransmissores como a dopamina para funcionar. Essa substância é o combustível do desejo, o que dá aquela sensação de quero mais, de ânimo, de conexão. Quando o óleo entra na rotina, ele fornece gorduras boas que ajudam a restaurar a produção dessas substâncias vitais. É como se o cérebro recebesse um sopro de vida, um chamado para despertar a libido que estava adormecida. Mais do que isso, esse óleo ajuda a combater a apatia sexual, aquela falta de interesse que muitos homens sentem e que confundem com fim de linha. Mas não é fim, é desgaste. É a falta de nutrientes essenciais que o cérebro precisa para manter a chama acesa. O óleo se torna um aliado contra essa desconexão emocional, um parceiro silencioso que reacende o desejo, mesmo quando tudo parece perdido. A libido, afinal, não começa no corpo, ela começa no sistema límbico, que é a sede das emoções, dos instintos, da vontade. E é ali que esse óleo atua profundamente, mudando a qualidade das gorduras que compõem os neurônios, restaurando a comunicação entre as células, reforçando os circuitos do prazer. Essa é uma transformação que acontece sem alarde, sem barulho, um ajuste natural, silencioso que faz com que o cérebro acorde para o desejo, e com ele o corpo responde. Porque a potência é essa dança entre o físico e o emocional, entre a química do corpo e a emoção da mente. Um simples ajuste na alimentação, essa pequena mudança pode ser a faísca que reacende o cérebro do desejo. E quando o cérebro quer, o corpo obedece. Quando o cérebro sente, o corpo responde. E o homem então encontra de novo a força que pensava perdida, a vitalidade que acreditava ser apenas lembrança. O óleo natural que estamos falando vem de uma combinação poderosa de extratos vegetais, ricos em ácidos graxos essenciais, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. Ele é extraído de sementes e frutas selecionadas, como o óleo de linhaça, o óleo de abacate e o óleo de prímula, que carregam propriedades únicas para o corpo masculino. Esses óleos possuem gorduras boas que o organismo utiliza para construir membranas celulares saudáveis, especialmente no cérebro e nos tecidos do sistema reprodutor. Além disso, esses componentes atuam na regulação da inflamação silenciosa que falamos antes e promovem a vasodilatação, o alargamento dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue e o transporte de hormônios importantes para o corpo. Em outras palavras, o óleo é um combustível limpo que ajuda o corpo a funcionar melhor em vários níveis, do cérebro à circulação. Usar esse óleo é simples e direto. A recomendação é consumi-lo em jejum, logo pela manhã, em uma dose de 1 colher de sopa. Esse momento é estratégico porque, ao entrar no organismo antes de qualquer alimento, o óleo é absorvido com maior eficácia, ativando as enzimas que regulam a testosterona e o fluxo sanguíneo. Esse ritual de apenas 3 minutos pela manhã funciona como um acionamento do sistema, uma ignição silenciosa que prepara o corpo para o dia. É importante não aquecer o óleo. Ele deve ser consumido cru, para preservar suas propriedades naturais. Também vale evitar combiná-lo imediatamente com alimentos pesados ou industrializados, que podem anular seus efeitos. Aos poucos, com o uso contínuo, muitos homens notam uma melhora na disposição, no desejo e na firmeza da ereção. Não porque o óleo age como um estimulante momentâneo, mas porque ele age como um restaurador profundo. Essa rotina simples, esse detalhe pequeno,
É o que muitos homens acima dos 60 estão adotando para retomar o controle da própria virilidade, um passo silencioso que pode transformar a relação que têm com o próprio corpo e com a vida. Porque, no fim das contas, é essa consistência que faz a diferença. Não a pressa. Não a pressa. E sim a escuta do corpo, que responde quando é cuidado com respeito e inteligência. O amanhecer traz consigo uma oportunidade única. É no início do dia, no silêncio da manhã, que o corpo está mais receptivo para um gesto simples, mas poderoso, que muitos homens maduros têm redescoberto. Um ritual de apenas 3 minutos, baseado no consumo do óleo natural, que funciona como uma verdadeira ignição da virilidade. Esse hábito matinal não é por acaso. O corpo, após horas de jejum, está mais sensível, pronto para receber os nutrientes que vão ativar as enzimas sexuais, aquelas responsáveis por estimular a produção de testosterona e aumentar o fluxo sanguíneo. É como dar a partida no motor após uma noite parada, garantindo que cada peça esteja lubrificada e pronta para funcionar com força e controle. Além disso, essa rotina ajuda a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse que tanto sabota o desejo e a energia. Diminuir o cortisol logo cedo é fundamental para que o corpo não entre em modo de defesa, não se retraia diante dos desafios do dia e não bloqueie os sinais do prazer. Esse efeito calmante do óleo prepara o terreno para que a vitalidade possa florescer naturalmente. É importante respeitar o ritmo do corpo. Evitar alimentos pesados ou industrializados logo após o consumo do óleo é uma maneira de garantir que o efeito não seja anulado, que a circulação continue fluindo e que o sistema hormonal responda de forma adequada. Essa pequena disciplina, muitas vezes ignorada, pode ser a chave para uma transformação silenciosa e profunda. Homens acima dos 70 anos que adotaram essa técnica relatam após 2 semanas uma resposta corporal mais intensa, ereções mais firmes, desejo renovado, sensação de força interior restaurada. Não é um milagre, mas um reencontro com algo que sempre esteve dentro, esperando para ser despertado com cuidado e paciência. Esse ritual é mais do que uma rotina. É um ato de respeito com o próprio corpo, uma forma de reafirmar o controle sobre a própria masculinidade, um convite para se reconectar com a vitalidade que resiste ao tempo. Porque, afinal, a potência não é apenas uma conquista física, é um estado de espírito, uma força que nasce do compromisso consigo mesmo logo ao despertar. Incorporar o óleo natural na rotina diária é um ato simples, mas que exige atenção e constância para que seus efeitos possam florescer plenamente no corpo e na mente. O momento mais eficaz para essa inclusão é logo pela manhã, ainda em jejum, quando o organismo está mais receptivo e preparado para absorver os nutrientes essenciais que o óleo oferece. Consumir uma colher de sopa nessa hora garante que os compostos ativos sejam absorvidos sem interferência, ativando enzimas responsáveis pela produção hormonal e estimulando a circulação sanguínea, preparando o corpo para o dia que começa. Além do horário, a forma de consumo também faz toda a diferença. O óleo deve ser ingerido puro, sem aquecimento, para preservar suas propriedades naturais e garantir que seus antioxidantes e gorduras boas cheguem intactos ao organismo. É importante evitar, pelo menos nas primeiras horas após o consumo, alimentos pesados, industrializados ou ricos em gorduras ruins, que podem neutralizar os benefícios do óleo e sobrecarregar o sistema digestivo. A constância é o segredo para transformar esse hábito em resultado palpável. É uma prática que exige paciência e respeito ao próprio tempo, porque o corpo masculino responde melhor quando a mudança é gradual e sustentável. Ao longo de semanas, o óleo atua silenciosamente para reduzir a inflamação, melhorar a circulação e equilibrar os níveis hormonais, permitindo que o desejo, a potência e a vitalidade voltem a se manifestar com força. Esse ritual matinal, simples e discreto, torna-se uma declaração de cuidado consigo mesmo, um momento de conexão interior que reforça o controle sobre a própria saúde. Incorporar o óleo à rotina não é só uma questão de alimentação, mas um convite para escutar o corpo, reconhecer suas necessidades e investir na força que resiste ao tempo, passo a passo, dia após dia. Ao longo do dia, é importante manter uma postura que respeite e potencialize esse cuidado iniciado pela manhã. Evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados, bebidas alcoólicas em demasia e o sedentarismo ajuda a garantir que o efeito do óleo não seja prejudicado. Pequenas escolhas, como caminhar,
alongar-se e respirar profundamente trabalham em conjunto com o óleo para fortalecer a circulação e o equilíbrio hormonal. Além disso, reservar um momento para refletir sobre as próprias emoções, para acolher as dúvidas e enfrentar os medos que acompanham o envelhecimento fortalece a mente e cria um ambiente propício para a renovação da vitalidade. O corpo e a mente estão conectados, e o cuidado com um reflete diretamente no outro. A incorporação do óleo na rotina é, portanto, mais do que um simples hábito alimentar. É uma porta para uma nova relação com o próprio corpo e a própria masculinidade. Um compromisso diário que respeita a individualidade, o tempo e as necessidades de quem busca viver a maturidade com potência, liberdade e dignidade. É um convite para se reconectar com a força que nunca desapareceu. Apenas esperava ser chamada de volta com sabedoria e carinho. Peel Spray. Esse óleo natural não é milagre. É uma ferramenta que coloca nas suas mãos o controle que parecia perdido. É o detalhe invisível que estava escondido, esperando para ser descoberto e usado com inteligência e paciência. Redescobrir o desejo não é só reacender um fogo, é reencontrar a própria identidade. É se reconhecer inteiro, potente e capaz. O corpo masculino responde quando é respeitado com sabedoria, quando recebe o cuidado que merece. A potência, o prazer e a presença podem voltar, não de uma vez só, mas passo a passo, com cada ajuste silencioso que você fizer. Um ritual, um óleo, uma escolha. Essa é a sequência de transformação que vai abrir caminho para uma vida sexual plena, digna e satisfatória. O primeiro passo sempre começa por dentro. Literalmente. Começa naquele detalhe que muitos ignoram, mas que guarda a chave para a força renovada. Seu corpo ainda quer lutar com você. Ele só precisa que você o ouça, que você o respeite, que você tome as rédeas com consciência. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos homens como você estão descobrindo esse caminho, redescobrindo a vitalidade que pensavam perdida. E este canal é um espaço seguro para essa conversa. Comente aqui qual sua maior dúvida sobre saúde sexual depois dos 60. Essa jornada é sua, mas não precisa ser solitária. O corpo, a mente e o coração podem estar em equilíbrio. Basta dar o primeiro passo e ele começa dentro de você.